Vocês sabem que esses dias nós estamos conversando um pouco sobre o líder de êxito, construindo um líder de êxito, não é? É difícil a gente descobrir potencialidades, a liderança. Agora, imagina você construindo um líder fora da curva. Como é que a gente vai construir um líder de êxito? Já que a gente tem tanta dificuldade, né, com algumas pessoas, no trato com as pessoas, para desatar as pessoas, para fazer dessas pessoas um líder. Agora imagine construir um líder de êxito, um líder no diferencial, um líder que vai conseguir conquistar um sobrenatural e que vai fazer diferença no território onde vive. Isaías 41:6 diz que um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te, não é? Aí pegamos aquela chave que o líder de êxito não esconde o seu potencial e compartilha conhecimento aos seus liderados. Isso faz parte da chamada do líder de êxito. Não é fácil, não foi e não será fácil construir pessoas. Por quê, apóstolo? Porque não podemos forçar que as pessoas desenvolvam sua liderança. Elas fazem isso se elas quiserem. Daí nós conversamos sobre 3 perfis que vão identificar o líder de êxito, né? Os imparciais é um do tipo de perfis, né, que vai construir líderes, um dos perfis, o imparcial. Tem aquele que são os interessados, esses se interessam, mas não deixam acontecer, e tem os focados. Os focados são aqueles que não param no meio do caminho, são aqueles que não desistem na hora da tribulação, na hora da luta. Eles estão aí, eles estão aguerridos, eles estão fortalecidos, eles não murmuram no meio do caminho, eles até se entristecem por algumas coisas, mas eles continuam avançando. As pessoas, para serem forjadas, né, em liderança, precisam estar disponíveis ao processo. Hoje eu vou falar muito de processo, lá no meio, para o final, vou falar muito de processo, onde você está, onde você quer chegar, onde você esteve, onde você chegou e aonde você tem todas as metas, os objetivos para chegar e avançar muito mais rápido e chegar nos seus objetivos muito maiores, assim, estrondosos, né? Então, toda a construção envolve desafio, não é? Então, eu preciso saber quais são os meus desafios, as minhas demandas. E todo desafio demanda tempo. E eu preciso saber quanto tempo eu vou precisar para ser esse líder. Porque nós estamos no século do instantâneo, não é? E todo mundo quer tudo instantâneo, de qualquer maneira, e não existem líderes sérios que não tenham sido processuais, não é? Que não tenham sido forjados com muito tempo. Então, o tempo é a chave para a formação de um líder de êxito. Como é que se forma um líder de êxito? O tempo. O tempo é a chave para a construção de um líder de êxito. Uns com menos tempo, outros com mais tempo, mas todos vão precisar de um certo tempo para que essa construção chegue na vida deles. Então, para alguém ser construído e para alguém ser responsável até pelo resultado, porque não é só ser construído, você tem um resultado visível, você tem um resultado responsável. As pessoas, quando olham para você, elas dizem assim: aí está verdadeiramente um líder de êxito. Então, para alguém ser construído e despontar em liderança, precisa cumprir pelo menos 3 requisitos, né? Desejar ser construído. Eu quero ser construído, meu pastor. Eu desejo ser construído, né? Eu tinha muita fome disso. Eu tinha fome de ser construído, que as pessoas investissem na minha vida, de procurar investidores para a minha vida, pessoas que colocassem a mão sobre mim, profetizassem sobre mim. Esse desejo tem que queimar, tem que arder dentro de você. Segundo, se deixar ser construído. Não é só desejar, é desejar e se deixar, se render. Eu me lembro que houve uma época que eu e Valnice íamos para o congresso, parecia que nós éramos os esquisitos, que quando os pregadores chamavam, nós corríamos, nos jogávamos e queríamos muito, muito de Deus, muito da vida de Deus na nossa vida, derramando na nossa unção, para que a nossa medida crescesse diante de Deus. A terceira coisa é aceitar os desafios do processo. Todos nós
precisamos aceitar os desafios do processo. Conheço muitos que são sinceros no desejo, só na forma de desejar, são sinceros, mas não persistem no propósito. Esse é o problema de muita gente. São sinceros no desejo, são ali cheios de desejo, mas eles não dão passos, eles não são cadentes, eles não avançam para este propósito. Então, outros a gente vê que até declaram, e são pessoas de conteúdo. Eu conheço muita gente com conteúdo inimaginável. Meu Deus, leem muito, estudam muito, fazem muitos cursos, não é? Se aprimoram, mas eles não conseguem romper. Quem parou essa pessoa? Onde parou esta pessoa? Que tipo de paralisia foi essa que essa pessoa não conseguiu alçar voo e chegar lá naquele extraordinário da vida dela? O que aconteceu com esta pessoa, não é? Outros aceitam o desafio, mas não persistem da maneira correta para serem exitosos, né? Eu aceito o desafio, mas tem que persistir. O que é persistência? Persistência é você cavar um poço até chegar na água. É saber que eu estou investindo e eu não paro, eu insisto, porque eu posso estar um palmo, 1 metro ou um passo do meu êxito e parar no meio do caminho. O que tem acontecido com algumas pessoas? Elas têm sido tomadas em medo. Então eu diria que o medo é a sentença, não é? Como a coragem é a libertação. O medo pode ser a sua sentença, a coragem pode ser a sua libertação. Eu acho isso muito forte, né? Essa madrugada, depois que eu ministrei para vocês, fiquei pensando nessa frase. Meu Deus, presta atenção, que coisa, né? O medo pode ser a minha sentença, mas a coragem pode ser a minha libertação. Uma coisa tão simples, mas ela tem uma contundência muito grande. Não se acostume com as prisões da sua mente, em nome de Jesus. Essas prisões lhe tornam muito mais desistíveis dos processos, ou você realmente vai entender o que é que Deus está querendo da sua vida. Não se acostume com as prisões da mente. Elas torturam, elas escravizam, não é? Então, absorva a visão de uma mente livre. Isso faz parte do processo de um líder construído para o êxito. Somos impressionistas, né? Qualquer coisa nos impressiona, é ou não é? Você não ficou esses dias impressionado com a palavra, com a sentença, com alguma coisa que Deus colocou, usando alguém, ou até mesmo o inimigo usou alguém, ou até mesmo alguém foi usado na sua própria humanidade, lhe disse uma coisa e você ficou como que sentenciado. Nós somos impressionistas. O difícil é ser liberto dos dogmas, não é? É fácil aprisionar conceitos. O difícil é você ser livre dos seus dogmas. Então nós precisamos descobrir, né, onde é que nós estamos para que a gente saia de qualquer tipo de sentença ou dessas fórmulas dogmáticas que nos prendem, nos amarram e não nos deixam avançar e não nos deixam chegar aos objetivos. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a vida de José. As circunstâncias difíceis que parecem punitivas, na verdade são convocações do propósito de Deus para extrair um líder melhor que está aí. Então não pense você que as circunstâncias difíceis estão sendo punitivas. É Deus extraindo um líder melhor, um líder maior, um líder mais adestrado, um líder mais qualificado como você é para viver esse extraordinário de Deus. Ok, vamos lá. Ser forjado no meio da missão, não é? Isso é que vai gerar em mim um líder do futuro. Ser forjado no meio da missão é o que vai fazer de mim um líder do futuro. Veja bem, ser forjado na dor, mesmo não sabendo o que seria o meu futuro, eu tenho que ser forjado. Onde tem um líder de dor, eu sei que está ali uma história que não pode ser desprezada. Então a minha dor faz parte também do meu processo. A minha decepção faz parte do processo. A minha luta, a minha guerra faz parte do processo. A minha dificuldade faz parte do processo. Meu Deus, o que eu estou passando hoje faz parte do processo. Por quê? Não existe líder de êxito sem conteúdo de dor. Não existe. Isso aí é falácia, isso é mentira, que tudo vai ser bom. Olha, não existe. Porque cada profeta tem a sua história. E essa história não pode ser subestimada.
não pode ser colocado para trás, não pode ser largada de qualquer maneira. Toda a história precisa ser respeitada. Quando você vê lá em Gênesis 37:4, que os irmãos de José, ouvindo que o pai de José amava mais José do que todos eles, ficaram odiando a vida deles. Então, às vezes, nós somos odiados porque somos amados, porque somos preferidos, porque somos preteridos, porque as pessoas nos elegeram, porque as pessoas nos indicaram, porque nós achamos graça diante das pessoas e das situações. Aí as pessoas começam a nos criticar e querer nos tirar do centro do propósito. Aí nascem as hostilidades. Então, nós precisamos aprender a vencer as hostilidades, né? Aprenda a vencer as hostilidades, que elas vêm com indiferenças, elas vêm com formas ignoradas, nos ignoram, e às vezes também para nos levar a defesas que não são legítimas. As hostilidades fazem parte do processo. Você que for hostilizado em casa, na empresa, nos seus negócios, por alguém que você ama, por alguém que você respeita, e você for hostilizado, pode ficar tranquilo. A hostilidade faz parte também do processo, porque José foi hostilizado pelos seus irmãos, pela sua casa, de forma social, no ambiente que ele vivia, e ele foi hostilizado também em todos os treinamentos na casa de Potifar, também na cadeia, todos os lugares ele foi hostilizado. Resultado, se tornou um líder poderoso, porque você sabe que o remédio para a hostilidade, o remédio para o desprezo, é você beber Isaías 53, que você vai ter uma vida melhor, uma vida muito mais ampliada, e você vai murmurar menos e você vai vencer mais. Mas uma coisa que eu tenho que entender é que hostilidade é agressividade, é falta de respeito, é como também um abuso ou uma violência emocional. Isso é hostilidade. Ninguém chegará ao estado desejado sem ter sido treinado de uma forma terribilíssima, porque para a gente chegar no estado desejável, a gente vai ter que passar por muitas provas no presente. Por isso nós precisamos descobrir quem nós somos nesse processo todo. A hostilidade, que é essa violência emocional, é uma arma dos covardes, mas infelizmente ela é necessária. Veja como o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, é hostilizado 24 horas, não só no Brasil, na América Latina e no mundo todo, pela esquerda. Então, hostilidade é a arma dos covardes. Saiba construir sua história, mesmo que os obstáculos apareçam, ok? José teve alguns obstáculos, muitos obstáculos, grandes obstáculos, foram diversos obstáculos. Um dos obstáculos na vida de José, a indiferença na sua casa. Que obstáculo! Imagine você acordar de manhã, seus irmãos estarem indiferentes com você, a comunidade está indiferente com você. Você pergunta, mas o que foi que eu fiz? Simplesmente a indiferença coletiva. Então, você tem que aprender a vencer o obstáculo da indiferença. Muita gente não vai te aplaudir, muita gente não vai te querer, muita gente não vai te preterir, muita gente não vai te acolher, não vai te abraçar, não vai te beijar. Não tem problema, faz parte. Isso faz parte, a indiferença faz parte. Ou a imparcialidade do próprio patriarca. O patriarca poderia dizer, não, eu quero dizer que José nisso está certo, nisso você está errado. Nisso vocês estão certos, nisso ele está errado. Mas a imparcialidade gerou uma doença no meio da família. Então, líderes que são imparciais não constroem a descendência de êxito. Tem que tomar posição. Não, o que está certo está certo, o que está errado está errado. Ou a perversidade dos irmãos perversos, não é? Que chegaram, venderam, negociaram José. Isso faz parte. Isso faz parte. Faz parte de você ser colocado para fora. Tudo isso faz parte dos obstáculos. Os obstáculos têm que ser vencidos a cada dia. A indiferença na casa, a imparcialidade do pai ou a perversidade dos irmãos, a descredibilidade de Potifar. Como é que Potifar sai cheio de esperança, que deixou a casa na mão da pessoa certa, volta e por uma mentira Potifar para de investir na vida de José
e coloca José em uma prisão. O resultado da imparcialidade do pai, o resultado dessa perversidade dos irmãos e da descredibilidade de Potifar, tudo isso, desses obstáculos no caráter desse líder, o colocou diante do maior líder da história. Quem é esse líder? Esse líder conhecido como Faraó. Ficaram frente a frente, dentro de um protocolo que foi estudado, foi pensado, foi repensado por aproximadamente 13 anos. José ficou numa escola aprendendo como chegar diante de Faraó. Você tem que saber como se comportar, tem que saber como chegar, você tem que cumprir todos os protocolos de honra e você saber como se chega diante de uma autoridade. Não é para ser um pedinte, é para saber como se comportar, porque tudo que José falou foi resultado de uma pergunta. Uma pergunta pode arrancar sua história de vida e saber qual é o conteúdo que você guardou na sua alma. Uma pergunta pode mudar a sua história e seu destino. Uma pergunta. Às vezes nós queremos tanto falar, mas nós não queremos aprender a responder perguntas. O sucesso deste homem, o sucesso de José, foi em saber responder a pergunta certa. Ele não embromou, ele falou com tanta precisão, ele foi tão preciso na resposta, que Faraó disse: em todo o reino, eu não conheço ninguém com mais habilidade do que você para fazer esta tão grande obra que é para acontecer diante de todos. Olha, os sábios do Egito, os poderosos do Egito já tinham passado por Faraó para tentar interpretar e dizer a Faraó o que iria acontecer nos próximos 14 anos. Mas José, quando chegou com a resposta certa, na hora certa, diante do líder certo. Que aconteceu? Ganhou destino diferenciado. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente não sabe dar respostas para as perguntas que estão nos fazendo, porque estamos despreparados. Quando nós estamos preparados, quando a nossa mente é reformatada, quando a gente passa por todos os processos, por todas essas dores, indiferença em nossa casa, imparcialidade daqueles que poderiam tomar a nossa causa, a perversidade daqueles que estavam ao nosso lado, ou até mesmo as lideranças hostis que vão chegando diante de nós e nos roubando e nos tirando do centro do propósito, nós estamos sendo empurrados para muito mais perto daquilo que Deus tem para nós do que imaginamos. Preste atenção. Não pense você que o seu problema está te tirando da sua rota. Eu quero dizer para você que o seu problema está te colocando mais perto do propósito do que você imagina. Ai, meu Deus, sim, o seu problema está te colocando, te empurrando para o processo. Eu quero dar as boas-vindas ao novo de Deus na sua vida, ao novo de Deus na sua empresa, ao novo de Deus nas suas células, ao novo de Deus nos seus 12, ao novo de Deus na sua chamada, nos seus negócios, em tudo que você tem, em tudo que você é. Eu quero chamar agora o novo de Deus. Quem recebe, faça alguma coisa, celebre, por favor, reaja, por favor, porque Deus quer falar com você de uma forma muito mais ampliada do que você pode imaginar.